Vlog de viagem em 6 de dezembro de 2024, visitou a Catedral de Cádiz em Cádiz, Espanha. A Catedral de Cádiz também é chamada de Catedral da Santa Cruz sobre as Águas. A Santa e Apostólica Igreja Catedral de Cádiz é a sede episcopal da Diocese de Cádiz e Ceuta, na Espanha. É um edifício em estilo barroco e neoclássico. A construção começou em 1722 e foi concluída em 28 de novembro de 1838, embora com obras ainda pendentes, como o coro, o presbitério e as torres. As crises econômicas fizeram com que a catedral tivesse um estilo variado, devido às invasões francesas e à subsequente perda de poder sobre a América. É um bem de interesse cultural. É chamada de Santa Cruz sobre o Mar ou Santa Cruz sobre as Águas, embora o povo de Cádiz a chame de Catedral Nova em contraste com a Catedral Velha, construída no século XVI sobre a antiga Catedral Gótica mandada construir por Afonso X, o Sábio, e que hoje serve como igreja paroquial. Está localizado no centro histórico de Cádiz, quase à beira do mar, e é visível de quase qualquer lugar da cidade. Tem horário de visita tanto para o interior do templo quanto para a Torre do Relógio. A mesma entrada da catedral é usada para acessar o Museu da Catedral de Cádiz, localizado na Plaza Fray Félix, ao lado da Catedral Velha. Além das peças expostas no museu, possui um depósito com outras obras de interesse. História. É um edifício religioso de grandes proporções que começou a ser construído no século XVIII, segundo o projeto do arquiteto Vicente Acero, em 1722. Acero abandonou o projeto em 1739 e Gaspar Caion assumiu o comando das obras, deixando a direção das obras em 1757 para seu sobrinho Torquato Caion. Após sua morte em 1783, foi sucedido por Miguel Olivares até 1790, quando Manuel Machuca Y. Vargas começou a dirigir a obra. Finalmente, de 1832 até sua conclusão, as obras foram supervisionadas por Juan Daura. A decisão de substituir a antiga catedral por uma nova deveu-se a duas circunstâncias principais: o mau estado de conservação da primeira e o desejo de ter um espaço mais monumental e representativo. De acordo com a importância que Cádiz tinha adquirido com a transferência da Casa de Contratación de Sevilha para esta cidade em 1717. Nos 116 anos que durou a sua construção, os layouts do edifício sofreram alterações nas modas e gostos dos diferentes arquitetos, o que explica a conjunção de diferentes estilos, barroco, rococó e neoclássico fundamentalmente. Os materiais utilizados eram muito variados, devido às várias crises econômicas que a cidade teve que enfrentar. Assim, você pode ver mármore genovês para os diferentes altares e portas, jaspe calcário e pedra de ostra para as paredes externas. Foi o bispo Frei Domingo de Silos Moreno quem o abençoou em 1838. Quando morreu em 1853, seu sucessor, o bispo Juan José Arboli Y. Acaso, decidiu arrecadar fundos para terminar as obras pendentes, seguindo pessoalmente a da Torre Poniente com pedra de uma pedreira em Medina e que foi concluída em 1862. A Torre do Relógio foi concluída em 1845 e tornou-se o ponto mais alto da cidade, com aprox 54 metros de altura do solo e 58 metros acima do nível do mar. Devido ao atraso nas obras, muitas partes do templo foram expostas aos rigores do tempo. Isso e a própria situação do edifício à beira-mar causaram uma doença na pedra que faz com que ela se desintegre pouco a pouco. É por isso que as abóbadas do templo são cobertas por redes que evitam que os detritos caiam no chão. Desde o início do século XXI, o trabalho de restauração foi realizado no templo. Características da catedral. Fora. A fachada principal é uma conjunção de formas côncavas e convexas, características do estilo barroco. As torres que se erguem em ambos os lados da fachada culminam na forma de um observatório astronômico. É um fato excepcional que a catedral tenha torres cineiras de tal altura, já que a construção de tais estruturas foi proibida pelos Bourbons, pois constituíam um alvo fácil para o inimigo. O templo possui várias cúpulas, duas das quais se destacam: a cúpula do transepto, composta por um tambor e uma tampa hemisférica, assenta em pendículos e no exterior é coberto por azulejos dourados que lhe conferem grande luminosidade durante o dia. Ao lado dela está outra cúpula de dimensões menores, localizada acima do altar-mor. Outra cúpula menor está localizada sobre a capela dedicada a guardar as relíquias.
O relógio da catedral, de fabricação mais recente, 1851, foi feito por José Manuel de Zugasti. Interior. O templo tem uma planta em cruz latina e 3 naves, com um transepto encimado por uma cúpula e um grande deambulatório pentagonal. O espaço interno é delimitado por conjuntos de colunas coríntias erguidas sobre pedestais. O telhado é resolvido por abóbadas na maior parte do edifício, muitas delas apresentando uma rica decoração escultórica em baixo relevo. O altar-mor é composto por um templo independente em estilo neoclássico, dedicado à Imaculada Conceição. Em todo o perímetro do templo existem capelas, que na época da construção eram dedicadas a abrigar as oficinas necessárias para o trabalho do templo, dedicadas a vários santos. Capelas. Capela de São Pedro. É o primeiro se começarmos o caminho aos pés da nave do Evangelho. É presidido por um retábulo neoclássico de pedra branca, obra de Carlos Requejo por volta de 1883. Em um nicho entre pilastras dóricas está a imagem de mármore de São Pedro. Foi esculpido por Esteban Fregoni para a fachada da Catedral Velha. Acima do retábulo há um retrato de São Francisco de Paula pintado no século XIX por José Freuler Alcalá Galiano. Capela da Assunção. Seu retábulo de mármore, com colunas salomônicas duplas, é de meados do século XVIII, atribuído a Alessandro Aprile. O tamanho do titular está ligado a Francesco Maria Schiaffino. A capela tem um rico pavimento de mármore colorido e 2 nichos nas laterais com as imagens de São Martim de l'Assunción e São Fermín criadas por Gaetano Patalano em 1694 para o retábulo dos Biscaias da Catedral Velha. Foi o primeiro a sediar celebrações litúrgicas no século XVIII, enquanto as obras do resto do templo continuaram. Capela de São Sebastião. É presidido por uma tela do martírio de São Sebastião assinada e datada de 1621 pelo genovês Giovanni Andrea Ansaldo. Em frente à pintura, a imagem do Et al. Esculpida por La Rodin em 1684. Originalmente, era um busto do qual o resto do corpo foi esculpido na segunda metade do século XVIII. Os nichos laterais são ocupados pelas imagens de Santo Antônio de Pádua e São Pascoal Bailon. Eles foram esculpidos por Inácio Vergara em meados do século XVIII para o Convento dos Descalços. Há também 2 cobres flamengos do século XVII com os temas de Jesus entre as crianças e o Sermão da Montanha. Capela de Santo Tomás de Villanueva. A primeira capela do ambulatório possui 2 telas do santo titular feitas por volta de 1838 por Antônio Quezada. Na mesa do altar há um pequeno Cristo ressuscitado próximo ao estilo de Alonso Martínez. 2 imagens de mármore de Santa Clara e São Fernando ocupam os nichos laterais. Capela do Santo Anjo. Seu altar é ocupado por uma pintura do Anjo da Guarda feita em 1838 por Joaquim Manuel Fernandes Cruzado. Acima dele há outro do mesmo autor com um retrato de São Bento. A capela é completada com 2 cobres flamengos do século XVII que representam cenas da vida de Madalena. Capela do Beato Diego. Foi dedicado a Santa Gertrudes até 1894, quando o capuchinho Diego José de Cádiz foi beatificado. Sua imagem, esculpida por Diego Garcia Alonso em 1890, ocupa o retábulo criado em mármore por Carlos Requejo em meados do século XIX e que preserva em seu sótão um relevo de seu antigo proprietário. Capela de São Benito. É presidido por uma pintura do titular de Carlos Blanco em 1838. Acima dela, outra tela com uma cena da vida do santo assinada no mesmo ano por Jerônimo Marim. A capela possui 2 esculturas de Santo Antônio, uma da escola genovesa do século XVIII e outra feita em mármore do século anterior e também de origem italiana. A Virgem da Esperança, uma escultura maneirista do final do século XVI, é atribuída a uma origem holandesa. Ele chegou do antigo convento de clausura de La Merced. Capela de São Servando e São Germain. Dedicado aos santos padroeiros de Cádiz, representados por esculturas de Luísa Roldan. Ele os fez em 1687 para a procissão ao lado do Santíssimo Sacramento no Corpus. Francisco Maria Mórtolo os repolicromou em 1756. Eles são adorados em retábulos gêmeos em estilo neoclássico projetados em meados do século XIX por Juan de la Vega. Capela do Tabernáculo. Com planta octogonal, ocupa o centro do deambulatório.
Sua abóbada de solidéus mostra relevos com os padres da igreja. O altar apresenta uma pintura da Imaculada Conceição do século XVIII da escola sevilhana, cercada por vitrines com uma coleção de relicários e telas de santos de várias origens. As portas do retábulo têm pinturas das aparições da Virgem a São Bernardo e São Lucas, esta última próxima ao estilo de Mattia Preti. Na entrada da capela estão dois jovens anjos esculpidos por La Roldana para o monumento eucarístico da Semana Santa. Capela de Santa Teresa. É presidido por uma tela de Santa Teresa assinada por Cornélio Suda em 1668. Os nichos laterais mostram imagens de São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola, do século XVIII e atribuídas a Pedro Duque Cornejo. A antiga capela do tabernáculo abriga o rico ostensório processional do Corpus, feito em prata entre 1649 e 1664 por Antônio Soares de acordo com um projeto de Alejandro de Saavedra. Foi reformado por Bernardo Santolini em 1693. As andas, de 1740, também foram esculpidas em prata por Juan Pastor. Eles são iluminados por 4 pequenas lanternas feitas por Sebastião Alcaide em 1740. Capela de São José. O altar apresenta duas pinturas de 1838 de José Garcia Chicano representando São José e Santo Antônio. Na mesa do altar, há uma Imaculada Conceição atribuída a Inácio Vergara que pertencia ao Convento dos Descalços. Em um dos nichos há uma Virgem do Rosário de mármore anexada a Caetano de Acosta. Capela de São João Batista de La Salle. Anteriormente dedicado à criança perdida, presente em uma tela da escola sevilhana do século XVIII. A manchete atual é uma imagem de Vítor de los Rios de meados do século XX. Nos nichos laterais encontram-se imagens da Virgem e de São José que são atribuídas a Benito de Ita y Castilho e cuja policromia original se esconde sob uma repintura branca que imita o mármore. Capela do Coração de Jesus. Originalmente dedicado a San Firmo, seu incêndio em 1832 foi o estímulo para terminar as obras da catedral. É ocupado pelo monumento ao Coração de Jesus feito por Mariano Benliure em 1930 e que não pôde ser colocado em vias públicas devido à proclamação da Segunda República. Outras peças de interesse na capela são duas cenas da vida de Cristo pintadas por um autor flamengo no século XVII, o São Judas da primeira metade do século XVIII e o Santo Inácio e São Francisco Xavier de Gaetano Patalano da Catedral Velha. Capela do Nazareno. Dedicado ao vereador perpétuo de Cádiz desde 1681. É representado por uma imagem de Jesus com a cruz nas costas esculpida por Pedro Campana em 1703. Até o século XIX, ele presidiu a Casa Capitular da Câmara Municipal de Cádiz. A frente da capela é coberta por uma grande tela de Pablo Legotte representando a adoração dos magos. Acima dele, um oval de São Jerônimo atribuído a Clemente de Torres. Nos nichos laterais há imagens de São Tomás e São Patrício, obras barrocas do século XVIII. Capela de São Paulo. Seu retábulo coincide com o da Capela de São Pedro, que a margeia. A imagem do santo titular, feita de mármore, foi esculpida por Esteban Frugoni em 1672. O tondo do sótão retrata Santo Antônio, o abade, em uma pintura de José Fruleiro Alcalá Galiano. Coro. Outro elemento interessante da catedral é o seu coro. Localiza-se ao pé do templo, na nave central. Em frente ao altar-mor, verdadeiras obras de arte são as bancadas do coro e os dois órgãos que possui. O localizado à esquerda do coro originalmente pertencente à igreja de Santa Cruz ou Catedral Velha. Sandra Massa Santos é a organista titular no momento. A Catedral de Cádiz possui um extenso arquivo musical com obras de compositores como Juan Domingo Vidal, Zabala, Padilla, Garcia Fager, Delgado e Galves, e até compositores que não fizeram parte da sua capela musical, como é o caso de Pedro Rabassa. Atualmente a Capela de Música da Catedral de Cádiz Virela e sob a direção de Jorge Garcia Ortega está recuperando grande parte das obras que, na maioria dos casos, só foram tocadas no dia de sua estreia para os serviços. Eles também são responsáveis